Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje, livro financeiro, capítulo do fluxo de caixa, a página 39 e 40. É um conteúdo bem pequeno, e aí depois tem mais o exercício aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, então nós veremos o fluxo de caixa, que é um relatório contábil, um relatório financeiro, como que as informações são colocadas dentro desse fluxo de caixa e alguns tipos diferentes de como ele pode ser feito. Então, é um relatório que vai auxiliar nesse controle financeiro, mostrando as entradas, que são os recebimentos, todas as entradas de dinheiro que a empresa está recebendo. Por exemplo, quando um cliente paga, é uma entrada de dinheiro para a empresa. Quando ela tem um investimento na bolsa de valor, ou numa conta aplicação, ou tem terrenos, tem imóveis, e quando isso é vendido, quando a, as ações na bolsa de valores são resgatadas, então são entradas que podem ser aplicadas dentro do fluxo de caixa. Então pode ser feito através de planilhas no programa Excel ou diretamente em algum sistema ERP. ERP é uma sigla de Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais. Na verdade, é um programa, tá, voltado especificamente para aquela empresa que vai abranger diversas áreas lá, tanto o setor financeiro, questão de estoque, folha de ponto de funcionário. Tá? Então, um programa ERP é um programa que abrange vários departamentos de uma empresa. O fluxo de caixa também pode ser demonstrado, além de planilha, como em gráfico. Então, aqui vocês podem ver que tem as receitas, que são as entradas de dinheiro, quais eram as metas, né? Despesas também. Você pode fazer isso mês a mês ou ano a ano, cruza com as despesas. Tá? E aí, se a receita é maior que a despesa, então você tem lucro. Do contrário, você tem um prejuízo. E aqui está classificado também, por exemplo, a receita com produtos, com serviços e não operacionais. Tipos de fluxo de caixa. Existe aquele do histórico, que é do passado. Então, vamos supor, você tem uma empresa e você está chegando o Natal, é uma época sazonal, é uma época em que os produtos se vendem sozinhos, muitas pessoas querem dar presentes, é uma época festiva, as pessoas recebem o 13º e querem aproveitar comprando coisas para elas. Então, no fluxo de caixa histórico, você consegue, por exemplo, avaliar os anos anteriores. Então, você imagina que é um empresário ou gerente de alguma loja dentro do comércio na tua cidade. E aí nós estamos, por exemplo, no ano de 2020. Como que vai ser 2020? Você pode puxar um histórico de fluxo de caixa. Como foi os anos lá de 2015, 16, 17, 18, 19? Será que as vendas elas vieram crescendo? Opa, é uma tendência então que cresça 10% agora em 2020 do que em relação ao ano passado. Ou não, está meio que estabilizado nos últimos 2, 3 anos. Então, fluxo de caixa é um relatório que permite ter essa visão, porque você vai precisar abastecer o teu estoque para vender ele nesse ano, mas você não sabe exatamente quanto que você vai vender. Então, você pode se projetar de acordo com o relatório, onde esse seria o fluxo de caixa histórico, né? De acordo com a história da tua empresa. E o projetado é algo que você tem uma previsão, né? Você pode você pode criar um cenário financeiro. Eu acredito que eu posso ter lá uma venda de 10% a mais, 20% a mais. Então você está planejando e cruza isso com as despesas operacionais que você já tem, como funcionários, aluguel, impostos, e aí você projeta um possível resultado de lucro ou de prejuízo. Aqui tem uma planilha bem simples, olha,
Quais são as metas, né? Meta de receita. Em janeiro era 12 mil, mas teve uma receita realizada de 17.700. Então, uma diferença positiva para mais de 48%. As metas de despesa eram 14 mil, mas acabou tendo 17.400 de despesa. Então, um déficit de menos 24%. E o resultado, você esperava ter R$ 2.000 de lucro, acabou tendo apenas 300. Né? E aí segue com fevereiro, março, e aí por diante. Então, se baseando nisso, são as entradas e as saídas que vocês vão precisar fazer. Na aula 15 do projeto financeiro, vocês vão apresentar uma empresa do segmento prestação de serviços. Então, todos vocês já devem estar criando uma empresa, uma prestadora de serviço. Se vocês ainda têm dúvida do que é uma empresa prestadora de serviço, então segue algumas dicas. Você pode criar uma empresa de jardinagem, uma empresa que dá assistência em computadores ou celulares, uma empresa que conserta roupas, um lava-jato, uma mecânica de moto, de carro, uma empresa de pintura, de marido de aluguel, um site, um aplicativo, ok? Todos são serviços. Uma empresa de treinamento, de cursos, também é uma prestadora de serviço. E aí, quando seus clientes começarem a pagar para você o serviço ou a mensalidade dos serviços, aí você consegue colocar isso num relatório, que vai ser o fluxo de caixa. É esse exercício que nós faremos agora. Então, no livro de exercícios, não é o livro financeiro, tá? Livro de exercício, página 91 até 93. Então, estou aberto meu livro aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco a câmera aqui para que vocês possam ver, tá? Olha lá, página 91. Olha lá, capítulo 8, fluxo de caixa. Tá? Então, se vocês têm o livro aberto, se não abriu ainda, dá uma pausa no vídeo aí. Então, tá dizendo ali, ó, fluxo de caixa, tá dando uma descrição do que é ele, conforme eu já mencionei. E nas últimas linhas da página 91 está escrito assim, ó, o saldo anterior é de R$ 2.000 para 1º de janeiro de 2000 e aí você coloca o ano que você está. E as contas a receber são, se está recebendo, é tudo entrada de dinheiro. Lembrando que o fluxo de caixa, ele contém entradas de dinheiro e saídas também. Aí na planilha, ó, se você pega a página 92, tem uma série de exercícios aí, ó, letra A, B, C e aí por diante. E na próxima página, uma planilha, onde você vai lançar na planilha essas informações. Mas lembre-se que você tem um saldo anterior de R$ 2.000. Aí a letra A, você vai começar a preencher assim, ó. A. Maria dos Anjos é o nome do cliente pelo qual você está recebendo. Então, lá em histórico, na coluna histórico da planilha, página 93, você vai colocar o nome dessa cliente, Maria dos Anjos. A duplicata 1/1, então onde está escrito DOC na planilha, você vai colocar o número desse documento, 1/1. Valor de 900. E aí, na coluna de entrada ou saída? Se você está recebendo, é uma entrada para a empresa. Então, coloca na coluna valor de entrada. Data de quitação. Está lá, ó, vencimento dia 10/1. E saldo. Ó, você tinha 2.000 em relação ao saldo de caixa anterior. Entrou R$ 900 da Maria dos Anjos. Ficou com quanto? Era 2.000 mesmo? Era 2.000, entrou mais 900. Então, o saldo pega o que tinha no caixa mais o que entrou. Então, tinha 2.000 mais 900, fica para 2.900. Aí, na letra B, o Araújo de Melo, ó, você vai receber dele R$ 200. Então, agora você tinha quanto no saldo?
2.900, entrou mais 200, foi para 3.100. Então, tudo que é entrada, você vai pegar o saldo e somar. E você vai fazendo isso até a letra J. Aí, se você reparar que depois da letra J, ele muda a situação. Aparece ali, ó. As contas a pagar são. Você está pagando, agora vai ser o fornecedor que você vai pagar. Então, vai pegar o saldo que estava somando quando era entrada, agora você vai diminuir. Pega o saldo que tinha, menos o que foi pago, vai ser o resultado. E aí, é cálculo, tá? Basta você ir fazendo aí. Qualquer dúvida, me chama lá no grupo do WhatsApp da sua turma, e assim que, no primeiro momento que eu puder, eu respondo para vocês. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Ó, um abraço, uma boa semana para todos vocês.